Olá, aluno do 9º ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Estou aqui para mais uma aula de artes. Hoje vamos falar sobre o tema 2, né? Arte para todos. E o que acontece? Desculpa, arte ao alcance de todos, né? Essa arte ao alcance de todos é a arte que a gente vê nas ruas, né? A gente se depara com aquela arte e muitas das vezes a gente faz parte também ali dentro daquela história ou não, né? Pode ser uma arte contemporânea, uma arte moderna, né? Um monumento, né? Contando um pouco da nossa história, a história do carioca, a história do brasileiro, certo? Então, assim, hoje nós vamos ver essa questão da arte pública, né? Que são esses monumentos que temos na nossa cidade. Então, aqui no iniciozinho da página, a gente vai fazer os exercícios da página 85 e 86, tá? A gente vai ficar mais na parte de monumentos, tá? Essa questão da arte pública e tudo mais, mas dos monumentos em si, tá? Tanto que eu vou deixar um vídeo para vocês poderem conhecer alguns monumentos da cidade do Rio de Janeiro, né? Contando um pouquinho da história, alguns famosos, Tom Jobim, né? Carlos Drummond de Andrade. Então, isso vai estar no vídeo, contando um pouquinho, né? E o que as pessoas pensam, né, em tirar suas fotografias, guardar de recordação. Por que tirar fotografia com aquele monumento, né? Então, assim, também tem a gente acaba interagindo ali com a estátua e tudo mais. Inicia falando um pouco dessa criação aqui desse artista indiano, né? Que para mim, né, parece um disco voador gigante, né? E ali as pessoas entram, né, debaixo da peça, né, do monumento, da escultura, né, de aço, né? Bem interessante. Aí você vê que ela reflete o outro lado, né? Fica bem bonita. É uma escultura bem diferente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela, vai, assim, perguntas pessoais, né? O que você considera, né, em caráter temporário ou permanente, porque existem algumas artes da nossa cidade, né, essa arte pública, que não vai ficar para sempre ali, né? O cara colocou e tudo mais, né? Tem uma arte que era para ser temporária, mas ela demorou tanto, né, que foi a Torre Eiffel, né, de Paris. Ela era uma arte para ser temporária, ela demorou muito tempo para ser construída, porque ela é enorme, né? A gente pode subir nela de elevador, ela é bem grande. E aí o que acontece? Eles fizeram tudo mais e depois perceberam que a arte era tão grande e que deu tanto trabalho que tirar ela de novo ia dar mais trabalho ainda. Então ela acabou se tornando, né, ali um monumento permanente, né, da França e acabou se tornando ali um ícone, né, como pra gente é o Cristo Redentor. Né? Maravilhoso, né? Nós temos um monumento que é perfeito, ele está sempre ali de braços abertos, né? A nos dar um abraço, a proporcionar às pessoas que estão chegando ali sendo bem-vindo, né? É um grande monumento. Então, aí vai estar perguntando ali essa questão, né? Vai estar falando por que, na sua opinião, o artista deu o título para a obra, o que você acha em relação a esse nome. Então, são questões pessoais, tá? É só para você ver, pensar, refletir, ver um pouquinho, tá bom? E aí a gente vai ver com relação aos espaços públicos, né? Esses monumentos dos quais a gente tem muito no centro da cidade, né? Tem ali o que está falando da questão da Praça Tiradentes, que é o Dom Pedro I, né? Aí tem ali uma relação da questão da República, né? Tem ali toda uma história. Por que a Praça Tiradentes tem um monumento de Dom Pedro? E aí tem ali toda uma conexão ali com a história, né? Então, assim, aí depois, se vocês quiserem, pesquisem, né? É muito interessante. O monumento já do Tiradentes já está no Palácio Tiradentes, né? Que é aquele onde fica ali a Lerge, né? Então tem um monumento do Tiradentes lá, tá certo? E aí esse monumento aqui, Abertura dos Portos, ele fica em Manaus, tá? Em Manaus.
E aí vai falar um pouquinho, né, desse monumento, vai falar que eles começaram a fazer de pedras, né, de cobre, que são materiais que são mais duráveis, né, para suportar o tempo, né, porque ele vai ficar ali, aí tem a chuva, tem o calor, tem toda essa relação, tá? De bronze, né, de mármore. Então, um outro monumento que é muito importante, mas eu fiquei sabendo que ele estava meio jogado, assim, meio abandonado, é esse aqui de São Paulo, né? Que é o Monumento às Bandeiras. E aí ele está contando assim um pouco sobre a expedição Bandeirante, né? Rumo ao interior do Brasil. Então ele tem muita relação com essa nossa história, né? Então, assim, cada lugar que a gente vai tem um monumento contando uma história, uma história, né? Aquele museu, acho que é um museu histórico nacional, que foi o que pegou fogo, né? Que era dentro da Quinta, ele tinha ali, não sei se ainda tem, que já faz muito tempo, eu não sei se ainda está lá. Acredito eu que sim. Que tem o da Leopoldina, né? Então eles moraram durante um tempo ali, né? A família real morou durante um tempo. E aí fizeram, né, a estátua dela ali, o monumento dela. Aí eu tirei foto com ela, né? Então, assim, cada lugar tem um monumento ali contando a história desse lugar, tá certo? Então, façam os exercícios, veja o vídeo que eu vou deixar, tá? E coloque a sua opinião sobre o monumento. Se vocês tiverem alguma foto, querendo falar alguma coisa, na live vai ser o momento para a gente abordar sobre o assunto, tá certo? Um beijinho, até daqui a pouco.